Gente, o Leonardo Jardim, ele falou sobre a utilização do Matheus Pereira. E aí eu quero... Porque nós não estamos vendo o Matheus Pereira, né? Em jogo treino, não está tendo no amistoso. Nós não temos visto o bom jogador do Cruzeiro em campo. E aí o professor falou sobre a utilização desse grande jogador. Olha o que ele disse. Toda a gente sabe que ele está com um problema entre mãos, que não está preparado para sair de BH neste momento, porque tem uma situação. Toda a gente sabe que é o nascimento do filho, não quer sair, porque ele lutou muito para ter este filho, e nesta fase eu não vou trazer um jogador que está nesta posição, e se não jogar de início vai refrescar a equipa, quando jogar de início os outros vão refrescar por ele. O importante é que ele seja colaborante e que trabalhe como os outros estão a trabalhar em prol da equipa, e eu acredito nisso, porque o Matheus é um jogador que eu já trabalhei, ele sabe que porventura vai jogar de início, muitas vezes ou algumas vezes pode não jogar, mas eu acho que ele vai ter a atitude correta para ajudar o Cruzeiro. Não podemos é pensar isto, vai jogar os mesmos 90 minutos, que às vezes a malta parece que não vê futebol, a malta pensa, vai jogar os mesmos 90 minutos e não se mexe em nada. Não, uma equipa não é isto, pá. Como é que os jogadores vão jogar 90 minutos a defender e a atacar? Eu acho que toda a gente vê futebol e sabe que para termos uma certa atitude temos que ter substituições e temos de ter jogadores de fora que entrem e que melhorem a equipa em termos ofensivos ou defensivos. Isto é importante, a dinâmica coletiva, é por isso que temos 23. Jogaram 20 e ainda ficou 3 de fora. Capitão, ele não joga contra o Botafogo, aí ele joga contra o Pouso Alegre, aí não joga contra o Bragantino, obviamente aí por motivos particulares. Participou do jogo também contra o Boston City. Como é que você está vendo essa participação, ou enxerga uma participação do Matheus Pereira? O Grice disse que não está vendo onde entrar o Matheus Pereira nesse time do Leonardo Jardim. É titular incontestável mesmo, na sua opinião? Para mim, sim. Para o treinador, eu não sei. E ele explicou a situação do Matheus Pereira em relação ao nascimento do filho, né? Que ele tá... É o Theo, né? O menino vai se chamar Theo. A criança vai se chamar Theo e tá em vias de nascer, né, CJ? E é claro que isso gera uma expectativa diferente para o homem Matheus Pereira, né? Agora, se ele está participando normalmente dos trabalhos, como ele está participando, ele não participou, obviamente, por essa questão de viagem para o Rio de Janeiro, eu não vejo o menor problema dele ser titular contra a equipe do Mirassol, não. Né? Acho que muda um pouco, mas ele tem que ser utilizado. Tecnicamente, ele é o melhor jogador do Cruzeiro. Não tem como você imaginar, você tendo no elenco o Matheus Pereira, ele de fora dos 11 titulares. E aí, se vai sair Caio Jorge, se vai sair o Wanderson, aí já não é um problema nosso, é um problema do Leonardo Jardim, que precisa encaixar o atleta desse nível no seu time. Por que você... desculpa. Não, é só pra concluir, claro. Porque assim, gera muita expectativa e ansiedade do torcedor do Cruzeiro em relação ao Matheus Pereira, porque ele já não fez o último jogo oficial, né, contra a equipe do América, por conta daquela negociação que não aconteceu com a equipe do Zenit São Petersburgo. Ele ficou de fora do jogo 2 da semifinal diante do América. E ele não participando de um trabalho ou outro, gera sem dúvida nenhuma ansiedade do torcedor em relação a isso, CJ. Para você, Grice, por que a titularidade não é tão clara na sua cabeça? Porque acho que o time está sendo montado sem ele, CJ. A ideia do time me parece não ter o Matheus Pereira. Talvez seja uma coincidência pela ausência dele nos amistosos, talvez sim. Mas é aquilo que eu disse, assim, o Cruzeiro teve um time que veio treinando nesse período de 40 dias e que vai ser o time que vai ser o Campeonato Brasileiro, e que se o Matheus Pereira for titular, vai se mexer na estrutura desse time, provavelmente. E eu, particularmente, não acredito que o Leonardo Jardim vai fazer isso depois de 40 dias de treino, depois de amistoso e tudo mais, você chegar na estreia do Campeonato Brasileiro e fazer uma mudança de posicionamento, de estrutura nesse time que foi ensaiado, né? Então, assim, é óbvio que eu concordo com o Cabide, falei isso aqui ontem. Para mim, o Matheus Pereira é o melhor jogador do Cruzeiro. O time tem que começar a partir do Matheus Pereira, na minha opinião.
Mas, enfim, a gente não sabe, né, como é que estão as coisas, a gente não sabe como é que tem funcionado a questão da presença do Matheus Pereira desde a não saída dele para o futebol russo, da forma como foi. Tudo isso eu acho que tem seus impactos, né? E hoje eu acho que o Matheus Pereira começa o Campeonato Brasileiro reserva no time do Cruzeiro. Você também, Gal? Não, como nós não temos todas as informações, porque é muito estranho essas ausências dele, CJ. Assim, essa última, não sei como é que tá aí a situação, a gente não tem as informações corretas aí da gravidez, mas ele não participar do outro amistoso também e não participar desse agora, assim, para mim tá meio confuso essa história. Acho que o lado humano tem que olhar isso, porque às vezes a pessoa vai ter um filho só, oportunidade. Eu acabei perdendo o parto do meu filho porque eu estava jogando. Não me arrependo porque era minha profissão, mas perdi uma oportunidade única na minha vida, mas isso faz parte, tá? Mas eu acho que tem que se olhar o lado humano, sim. Para mim, muito estranho tudo isso. Como a gente não tem todas as informações, a gente tem aquilo que a gente já viu cada um jogar, e o ano passado do Matheus. E aí, falando tudo isso, para mim, Matheus Pereira não pode ser reserva desse time, CJ. Independente de todas essas ausências. Independentemente de qualquer coisa. Matheus Pereira é muito bom jogador, é um 10 que quase todos os clubes do Brasil querem, porque não tem ninguém parecido. Você tem poucos jogadores com essa característica. Tiraria quem ali, então, naquele time assim, contra o Bragantino? Rapidamente, quem sai é o Caio Jorge. Quem sai é o Caio Jorge, jogador mais de velocidade. Se daqui a pouco ele perceber que, tirando o Caio Jorge, ele perde ainda mais agressividade, daqui a pouco tem que sair um outro jogador. Wanderson tá mais à frente do que o Caio Jorge? De titular? Por causa da função. Porque eu não consigo ver por mais que o Jardim tenha colocado no primeiro jogo dele o Matheus um pouco mais pro lado direito como um meia ponta, eu não enxergo mais o Matheus jogando assim. Ele jogou assim lá na Arábia, na Inglaterra jogou um pouco assim, mas ele virou um 10 mesmo, ele não vai mais acompanhar a lateral. Então eu não enxergo ele entrando na função do Wanderson. E o Caio Jorge também fazendo a função do Wanderson pro Wanderson sair. O Caio Jorge para mim é um atacante ou um segundo atacante jogando por dentro. Então ele disputa a posição com um outro atacante, né, o Caio Jorge, ou com o meia, que é o Matheus Pereira, que é o 10, que vai jogar ao lado do Gabigol. Então, a princípio, quem sai é o Caio Jorge. Falei isso com o Grício ontem, mas falo isso pra você. Não dá pra mudar, então, pra deixar um Dudu à frente com o Gabigol, ou o Caio Jorge com o Dudu, ou o Caio Jorge com o Gabigol, mas fortalecendo esse meio com Romero, com Romero, Matheus Henrique e Christian ou Wallace? Dá, mas esse esquema, que é um esquema que o Seabra utiliza muito, é muito específico. Eu não me lembro, assim, dos times que eu vi o Leonardo Jardim trabalhando, o time jogar assim, CJ. Ele é muito do 4-4-2, das duas linhas de 4 para defender, ou um 4-1-4-1, que você joga com um volante e mais 2 volantes à frente desse volante, sem ter o camisa 10, sabe? Ele gosta de, não sei, eu acho pouco provável. Acredito que possa dar certo sim, mas pensando no Leonardo Jardim, acho que ele não utilizaria.